Bom dia, deuses. Aqui são Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em sua presença, Pai. Confiamos em Ti. Protege-nos de todo mal. Amém? Fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido. Cuida de cada um, Pai. Dá o que o coração de cada um deseja. Receba a cura em nome de Jesus. Vamos continuar. Zacarias, capítulo 7. Aconteceu no 4º ano do rei Dário que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência como tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuares e planteares, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuares? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? 2026, 2025, 24, 23, aconteceu isso. As pessoas jejuam por pessoas, por dinheiro, por poder, por autoridades, mas não por Jesus, não para Deus. Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com seu irmão. E não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. E não oprimas a viúva, nem o órfão contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como se clamou e eles não ouviram, também eles clamarão e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que ele não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Capítulo 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos aos animais, nem havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais. Esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Em 2026 não estão fazendo isso. Lembre dessa palavra. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês terá para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. E sim, virão muitos povos e poderosas nações, e buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Veja, Deus está a todo momento mostrando às pessoas que a mentira, os mentirosos, a falsidade não faz parte dele, e que ele vai destruir a vida de todos. Veja como ele pensou, e ele deixou lá as coisas que deveis fazer. Olha, falai a verdade. 2026, muitos estão fora disso. E de paz e de vossas portas, certo? E andar com justiça, juízos de verdade e de paz. Voltem para Cristo, recebam o pão da vida, sejam todos abençoados, leiam a palavra de noite. Deus está a todo momento. Afaste dos mentirosos das mentiras e pratique a justiça, principalmente contra pobres. Deus abençoe a todos. Um excelente dia.